Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground, a esse super vídeo onde vamos debater algumas possibilidades bem interessantes levantadas no capítulo 43 de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Como Nascens, será que ele tem potencial para ser o mais forte do grupo? Aquele que irá superar até mesmo a grande Merlin? Bom, eu tô achando que sim, e vou te contar o porquê e muito mais depois da vinheta. E Eldin, no fim, acabou não durando muito, que de certa forma não é surpreendente, já que há vários inimigos para enfrentar desta vez. E apesar de todos terem participado dessa intensa batalha, sem dúvidas, os destaques dessa luta foram Nascens e Doni, sendo Nascens aquele que de fato conseguiu reverter a situação. E não dá para negar o fato de que o Nascens, além de ser o meu personagem favorito dessa nova história, é também um dos personagens de maior potencial até o momento. E eu vou explicar o porquê. Mas antes, vamos falar dos efeitos do chifre de Cernunnos, que pareciam ser um ase em potencial. Então eu confesso que fiquei um pouco surpreso que ele tenha sido utilizado tão cedo na batalha. E o padrão usual no Shonen é que o mesmo truque não irá funcionar duas vezes, o que pode significar que o quarteto pode estar em apuros agora. Porém, o Nascens demonstrou uma capacidade muito além de apenas neutralizar e infundir veneno em suas armas, ou criar nuvens de gás venenoso para atacar os inimigos. Uma capacidade praticamente ilimitada de expandir ou amplificar suas próprias habilidades. Pois para reverter a situação e conseguir derrotar Eldin, Nascens, além de ter usado as propriedades mágicas do chifre de Cernunnos para conter sua fraqueza, se fortificou, se fortaleceu. E quando ele ingeriu o líquido proveniente da magia do Eldin, ele conseguiu reproduzir os efeitos da magia do cavaleiro através da sua névoa. Ele literalmente fez jus àquele famoso ditado: o feitiço virou contra o seu feiticeiro. Mas além disso ter garantido a vitória deles, também abriu um leque de outras possibilidades, pois se ele pode usar desse artifício para amplificar ou expandir sua força, defesa, velocidade, tempo de reação e assim por diante, então ele tem uma maneira muito orgânica de ficar mais forte com o tempo conforme seu arsenal de ingredientes alquímicos se expande. E talvez a combinação certa de efeitos mágicos pudesse eventualmente permitir que um humano normal como ele se igualasse até mesmo a demônios e deusas no quesito poder. E tudo isso sem levar em conta sua habilidade de copiar efetivamente os efeitos de certas outras habilidades mágicas. E eu acho que nesse sentido, ele é como um mago que pode aprender todos os tipos de feitiços para diferentes situações. Pode haver, claro, algumas limitações para sua magia em termos de quantos efeitos ele pode combinar ou quanto tempo os efeitos podem durar. Mas independente disso, podemos até considerar o Nascens como uma espécie de Merlin desse novo grupo. Porque assim como a maga, o herbalista é a cabeça pensante, aquele que cria estratégias, aquele que observa e analisa cada situação, que tem o raciocínio mais rápido, que ama experimentos, além de ser aquele que tem o melhor preparo mental para situações adversas. Além dele parecer admirar a grande maga e demonstrar um grande interesse no seu arsenal de objetos raros. No entanto, Nascens, diferente da Merlin, é um combatente, que além de lutar corpo a corpo, pode lutar também à distância. E combinado à sua inteligência e uma capacidade notória de expansão das suas habilidades, o que lhe falta apenas neste momento é um pouco mais de experiência. Então eu acredito que futuramente ele venha se tornar tão habilidoso, ou até quem sabe, superar a grande maga de Britânia, da qual ele provavelmente admira muito.
E ainda falando sobre o Nassens, existe um grande mistério envolvendo agora o seu gênero, algo que o Nakaba já vem alimentando há um certo tempo. E apesar de eu já ter comentado brevemente sobre isso algumas vezes, eu nunca me aprofundei neste assunto, pois para mim, de certa forma, não faz muita diferença o Nassens ser um homem ou mulher, hétero ou gay, ou apenas um garoto fofo e sentimental, contanto, claro, que ele tenha um enredo, um background interessante. Mas se vocês quiserem, eu posso estar trazendo um vídeo apenas para comentar sobre este grande mistério envolvendo o Nassens. Mas agora, mudando de assunto, vamos falar sobre o próximo capítulo, que tem como título Crianças Perdidas. E eu acredito que a primeira ideia que vem na nossa cabeça é que esse título está conectado ao nosso quarteto. A ideia deles se perderem dentro da floresta, seja por alguma característica da própria floresta ou pela magia de alguns dos outros cavaleiros que pode separá-los. Mas eu acredito particularmente que este título esteja conectado aos Dark Talismãs, ou Talismãs Sombrios, e também ao Lancelot. Pois assim como Lancelot, eu acredito que os Talismãs Sombrios são todos humanos que foram raptados quando crianças pela Dama do Lago e levados para Camelot, onde foram transformados em cavaleiros, treinados para se tornarem assassinos impiedosos a serviço do rei Arthur. E eu digo isso porque dá a entender que eles são de fato bem jovens, chegando até em um momento chamar os veteranos como Ardbeg, Ironside e Talisker de velhos caretas. E também pelo fato do Sim conhecer muito bem cada um deles, incluindo os nomes e habilidades de cada um, o que nos conecta mais uma vez a possibilidade do Sim ser o Lancelot, pois somente sendo o Lancelot é que ele iria poder ter todo esse conhecimento sobre eles, pois o Lancelot provavelmente era também um dos Talismãs Sombrios, ou outro grupo semelhante a eles que era composto por tais indivíduos, que foram recrutados para o exército de Camelot. E apesar desse colar do Sim ser provavelmente o âmbar, ele também pode ser possivelmente como um prenúncio para ele, por ter sido um membro dos Talismãs Sombrios. E eu vou mais além, dizendo que provavelmente o Pelgard poderia ter sido o professor ou instrutor de Lancelot e dos Talismãs Sombrios, pois lá no capítulo 2 havia uma cena em que mostrava o Sim, e no painel seguinte mostrava o cristal de Pelgard, que ele estava usando para ver o que estava acontecendo. A princípio pensei que estava implicando que Sim talvez estivesse trabalhando para Pelgard, ou fosse outro familiar seu, e que Pelgard estivesse observando as coisas através do colar da raposa. Mas agora, analisando melhor esta cena, talvez fosse um prenúncio de outra coisa. Era um prenúncio de que Sim Lancelot e Pelgard tinham algum tipo de conexão ou história com o passado. Pelgard tendo sido provavelmente seu professor ou instrutor faria sentido. E isso também explicaria por que Pelgard é tão obcecado em recrutar e treinar Percival, porque capturar e recrutar jovens com potencial para o exército de Camelot é algo que ele provavelmente costuma fazer, sendo Pelgard, portanto, o responsável por treiná-los. Por isso, eu estou muito ansioso pela chegada do Pelgard e por tudo que este arco tem a nos oferecer. Mas agora eu quero saber de vocês. O que acharam de tudo isso? Concordam com minha opinião? Acreditam que o Nassens pode superar a Merlin? E será que o Sim Lancelot foi no passado um dos Talismãs Sombrios? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Vamos conversar bastante sobre tudo isso e muito mais. E só lembrando que o próximo review será lançado aqui no canal no dia 25 de dezembro. Mas até lá, vamos ter muitos vídeos bem bacanas aqui no canal, então fiquem ligados. Obrigado por assistir até aqui, eu espero, claro, vê-los no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!